Paz de Cristo sejam com todos. Nós estamos aqui agora usando o software bíblico Logos para comparar versões. Eu sei que muita gente, alguns poucos não gostam, outros poucos querem algo mais técnico, né? Mais, vamos dizer assim, mais profissional. E eu estou comparando versões, voltando aqui com o canal, com o intuito de ajudar pessoas simples como eu, né, a buscar uma melhor versão da Bíblia. Todas as versões são boas para leitura, né, mas tem umas que eu considero mais difíceis de ler. E eu estou diante das duas mais difíceis de ler, que é a Almeida Corrigida Fiel e a Bíblia King James. No entanto, são excelentes versões. Para pregar, às vezes, eu confesso que, por exemplo, a CF ela vai ser melhor do que, por exemplo, uma Nova Almeida. E às vezes, quando você vai fazer uma exegese do texto, que é extrair do texto o seu sentido, vamos dizer assim, bíblico, a ACF vai atender melhor muitas das vezes. No entanto, eu vou mostrar aqui algumas diferenças que, por mais que elas existam, muitas das vezes elas são insignificantes. Você pode observar, deste lado aqui eu tenho a Almeida Corrigida Fiel, deste outro lado eu tenho a King James 1611, certo? A questão é o seguinte, eu observando padrões de diferença abaixo de 50%, eles são muitas das vezes insignificantes, enquanto diferenças acima disso já requerem uma atenção maior. Por exemplo, aqui no versículo 1 de Romanos 6 só tem 33% de diferença. Que diremos, pois? Que diremos então? Podemos dizer que é nula, né? Permaneceremos no pecado. Eles colocaram permaneceremos em pecado na King James. Então, existe essa questão aqui mais técnica. Permaneceremos no pecado ou em pecado? Alguns vão dizer, tem uma diferença aí. Beleza. Para que a graça possa abundar, ou para que a graça abunde. Para que a graça abunde. Se eu clicar nesse ícone aqui, eu vou ver o texto que está riscado, é o texto que foi trocado. Pois foi trocado por então. Então. No foi trocado por em. Abunde foi trocado por possa abundar. Versículo 2. O que foi trocado? De modo nenhum foi trocado por de forma alguma. É uma questão de estética, posso dizer assim, certo? Aqui o como foi acréscimo, né? Colocado aqui um acréscimo em cima desse texto aqui. Não é em cima do texto grego, quero que vocês entendam, é em comparação a essa versão. Eu não estou comparando um texto em português com um texto grego, nem tenho essa capacidade, certo? Então vamos lá. Aí, como foi tirado? Como viveremos ainda nele? E aí, viveremos ainda nele? Entenderam a diferença? 21% diferente. Então são diferenças irrelevantes no meu ponto de vista. Mas aqui o versículo 4, de sorte que foi trocado portanto fomos sepultados com ele, de sorte que fomos sepultados com ele. E aí ele vai botar pelo batismo, né, na ACF, e vai estar para morte pelo batismo. Fomos sepultados com ele para morte pelo batismo. Enquanto que a ACF não tem esse para a morte. Então, tem gente que enaltece
a ACF, e eu digo para vocês, respeito muito a ACF como tradução, eu respeito qualquer obra de tradução. Quem sou eu para criticar uma obra de tradução? Mas o meu problema às vezes é não, vamos dizer assim, na minha leitura não flui. Esse que é o meu problema. Às vezes na minha leitura não flui. Então, se eu fosse optar aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Romanos, entre a CF e King James, vamos ficar com King James. Essa é a minha opinião, certo? Então você vai ver aqui, ó, na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, na morte. Então você vai ver, ó, que esse para a morte é como se ele tivesse sido colocado aqui na morte, certo? Ó, na morte. Já tem uma questão só de posição. Então por isso que eu digo que 21% abaixo de 50% não tem relevância. E aqui dificilmente a gente vai encontrar uma diferença maior do que isso. Aí às vezes os irmãos ficam pedindo para fazer certas comparações, fica meio assim, não tem como, né? Porque para me fazer um vídeo com uma comparação, eu prometo aí juntar aí os textos que os irmãos querem comparar, fazer uma comparação e ter uma ideia de como está em ambas as versões. Então, essa é outra vantagem de ter um software bíblico Logos, você fazer comparações. Eu só tenho a CF aqui, não é porque o Logos possui a CF. A CF eu criei, fiz até uma capa aqui para ela, devido à minha alta estima e consideração pela CF. No entanto, ela não é a minha versão, assim, predileta, principal. Não, ela é muito usada, muito usada. Eu já tentei muito usar a King James para pregar. Confesso que às vezes eu tenho dificuldade porque tem coisas que é difícil de engolir mesmo. Mas vamos ver aqui, já que não vai ver tanta diferença entre elas, eu vou colocar aqui um outro texto para comparar com a CF. Talvez alguns odeiem esse texto. Eu vou colocar aqui a Nova Almeida. E eu digo que eu prefiro a Nova Almeida em relação aí a muitas outras versões. Vocês já vão ver aqui diferença. No versículo 15, vamos ver aqui, o versículo 15. Olha só, pois que pecaremos? Pois que pecaremos, né? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que. E aí a Nova Almeida botou, e então? Irmãos, muito melhor. E então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, em vez de colocar mais debaixo da graça, botar aí sim da graça, é uma questão de simplificar. Você não está alterando o texto, você está, bom assim, colocando no sentido certo para um melhor entendimento. O objetivo da Nova Almeida é esse, certo? Então tem diferenças que é ridículo. Aí você olha, tá errado, 35%, isso não é nada diante de um texto bíblico. Aqui que já está mais grande, 48% de diferença. Será que essas diferenças são relevantes? Vamos ver, ó. Será que vocês não sabem, ó, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos? Então, é uma leitura mais dura, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aí vamos ver aqui só o texto mesmo da Nova Almeida. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência,
Vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Então me diga, irmãos, qual é o mais fácil entendimento? Né? Vou dizer para os irmãos que numa questão exegética de analisar um texto comparando um interlinear, alguma coisa semelhante, até mesmo usando o texto grego para os experts, você vai preferir uma Almeida corrigida fiel. No entanto, a Nova Almeida tem o objetivo de simplificar. Aí uma diz, texto crítico, texto recebido, será texto majoritário. São coisas que só servem mesmo para criar, vamos dizer assim, estardalhaços desnecessários no meio cristão. Lembrando que a minha comparação aqui entre as versões não é provar qual é a versão mais inspirada por Deus. Não, todas as versões bíblicas são inspiradas por Deus, pois elas se originam, né, daquela que foi inspirada por Deus, do grego, do hebraico, do aramaico, certo? E os tradutores, eles pensaram nisso, pensaram em extrair com exatidão, quer seja de forma literal ou quer seja de forma dinâmica, eles pensaram em extrair o melhor do texto bíblico para a melhor compreensão daqueles que estão lendo, daqueles que estão pregando, daqueles que estão ouvindo. E eu nunca fiz essa comparação, dá até motivo de curiosidade. Qual seria então o país que tem mais traduções bíblicas? Hoje o Brasil tem muitas, né? Muitas traduções bíblicas e talvez os Estados Unidos ainda nos ganhe nessa questão de variedade de traduções. Vamos lá. Aqui 20%, deixa eu ver se eu encontro. Aqui tem 58%, que já requer uma atençãozinha. Então ele vai dizer assim, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Falo como homem, ele vai colocar, falo em termos humanos. Qual melhor? Isso é uma questão pessoal. Então, falo como homem, falo em termos humanos, pela fraqueza da vossa carne, por causa das limitações de vocês. E está sendo mais contemporâneo, mais direto. Uma pessoa, um novo convertido que lê pela primeira vez as Escrituras, ele vai se identificar mais lendo uma Nova Almeida. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza. Pois que assim como, e reduz, assim como vocês, eu tenho até colocado aqui, fala em termos humanos por causa das limitações de vocês, mas para não ficar redundante, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza. Ou seria até melhor, da mesma forma como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Aí, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Assim ofereçam. Para mim, ofereçam está melhor do que apresentai. Não sei a opinião dos demais, mas assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, mesmo esses 58% de diferença, são relevantes. São toques, vamos dizer assim, de opiniões que não diferem em nada, eu creio que não diferem em nada do grego. Entendeu? Então, essa é uma questão pessoal. E eu, pessoalmente, vou preferir a Nova Almeida.
Principalmente quando você vai pregar no evangelismo. Porque tem muitas vezes que eu prego usando a CF que eu troco, principalmente essa questão de voz, vocês. Eu troco muito isso porque voz é um termo não mais utilizável em nossa língua. Certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa relevante. Não tem mais nada aqui relevante nesse capítulo 6, diferença que a gente possa dizer, que diferença, certo? Diferença. Mas existe um problema em outras versões, eu não vou falar muito aqui para não ficar muito longo, mas depois eu vou comparar com outras versões, usando a CF como padrão. Por quê? Porque é um padrão, vamos dizer assim, é um texto mais coloquial, sei lá, não sei como usar a palavra, um texto mais antigo, de fala mais antiga, com os textos mais modernos. Por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês entre a Nova Almeida, que ela não é uma coisa que, em defesa da Nova Almeida, a Nova Almeida, de fato, ela não é a Almeida Revista Atualizada, ela é uma nova Almeida atualizada. Por isso que o nome é Nova, né? Se fosse Almeida Revista Atualizada, seria Almeida Revista Atualizada, continuaria como Ara, no entanto aí com uma edição mais vamos dizer assim, num ano mais próximo. Mas é a nova Almeida atualizada, uma nova Almeida. É uma nova tradução, vamos dizer assim, baseada na antiga Almeida Revista Atualizada, que foi tirada. Depois eu posso até mostrar aqui, já usando o software Bíblico Logos, talvez fique melhor para os irmãos visualizarem a diferença entre a Almeida Revista Atualizada e a nova Almeida Atualizada. É um texto que eu defendo, alguém vai dizer, esse texto aqui tem, né? Mas comentem aí, digam o que vocês pensam. Depois, eu quero dizer assim, tem muita gente que aparece também para criticar na internet. Irmão, aqui não é um trabalho de um profissional, trabalho de um leitor comum das Escrituras, um estudante comum das Escrituras, que prega a palavra de Deus pela misericórdia de Deus e que busca auxiliar outros irmãos também em escolher, tomar decisões na sua forma de estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.